Bom dia, tudo bem? Eu gostei do banquinho. Parece eu acho que fica mais à vontade, parece um papo, não parece um negócio de cima para baixo, né? Parece um negócio meio que de igual para igual. Então, por isso que eu estou usando o banquinho e eu estou ficando velho também. Hoje a gente vai falar, como a maioria de vocês já sabe, a gente vai falar sobre os desafios de viver e criar filhos conectados. Eu coloquei um viver aí no meio, por quê? Eu ia falar só sobre os desafios de criar filhos conectados, só que eu comecei a entrar no assunto e a gente começa a perceber que os desafios não são só para as crianças, mas são também para nós, adultos. Existem desafios muito grandes que a gente tem que estar cientes e conscientes desse mundo que a gente vive, que é um mundo online, é um mundo conectado, é um mundo que está todo mundo nas redes sociais, na internet. Para quem não sabe, eu trabalho com isso. A gente tem sites de venda na internet. Então, esse é o meu dia a dia. Então, a gente usa isso todo dia. Muitas coisas que eu vou falar hoje são coisas que eu uso na prática, né? As ferramentas, como elas funcionam, qual é a lógica das redes sociais, para que elas estão ali. Isso tudo, a gente trabalha com isso todo dia. Então, hoje eu vou pedir licença para vocês, então a mensagem vai ser, no início, até a metade mais ou menos, mais reflexiva, mais didática. Não vou querer fazer uma aula chata, mas é mais ou menos como uma aula, mas para mostrar para vocês como isso funciona e o que isso, né, como isso está integrado na nossa vida. E aí, mais para o final, a gente vai para a parte inspirativa. E aí, como cristãos, como a gente lida com isso? Essa é a ideia, tá? Então, os desafios de viver e criar filhos conectados nesse mundo online. Primeira coisa que a gente tem que saber, por que esse é um assunto tão importante? Por quê? Eu já conversei com pessoas que falaram assim, não, gente, isso aí, na minha época era assim também. Na minha época tinha novidade. Na minha época a gente também passava por mudanças assim e é tudo igual. Não mudou tanto assim, né? Depois que veio a internet, mudou, mas não mudou tanto assim. Vamos ver. O mundo mudou. Como ele mudou? Só para vocês terem uma ideia. Em 1946, ENIAC, é uma sigla que eu não vou saber agora, né, em inglês, foi o primeiro computador da história. Ele pesava só 30 toneladas e ocupava um espaço de 180 metros quadrados. Só para vocês terem uma ideia. Em 1977, muitos aqui já tinham nascido. Os cabelinhos brancos ali, os carequinha, a maioria já tinha nascido. Foi lançado o Apple II, o primeiro computador doméstico, que é muito parecido com os que existem hoje. Para quem entende, ele tinha um clock de 1 MHz e 4 KB, não megabytes, 4 KB de memória RAM. Aumentou isso aí 1 trilhão de vezes, mais ou menos, de lá para cá. Tá? Velocidade. 1991 foi lançada oficialmente a internet, www, como a gente conhece hoje. Só que em 91 era outra história, né? Era outra velocidade. Tinham pouquíssimos sites disponíveis online. Em 2004, a maioria dos jovens aqui já tinham nascido, né? A maioria dos jovens já tinham nascido. 2004 foi lançado o Orkut, que está prometendo voltar, e o Facebook. Só que o Facebook, em 2004, ele foi lançado só na Universidade de Harvard.
Era uma rede interna só para os meninos azararem as meninas dentro da Universidade de Harvard. O Mark Zuckerberg e uns amigos lá lançaram essa rede, 2004. 2007, a Apple lança o primeiro iPhone. E por que isso é um marco? Porque foi o primeiro smartwatch desse tipo que a gente conhece. Antes era os Nokia, BlackBerry, Motorola, que tinham, lembra o tecladinho embaixo que você não conseguia digitar letra nenhuma? Lembra? Antes disso, era só esse tipo de celular. Em 2007, a Apple lança o primeiro iPhone. Ele tinha surpreendentes 4 GB de memória. Hoje em dia, a gente acha 128 e pouco. Né? Ele tinha 4 GB de memória. E aí, nessa palestra, eu assisti a palestra de lançamento de novo essa semana, tem no YouTube se você quiser ver, de lançamento do iPhone pela Apple. O Steve Jobs fala assim, ó, hoje a Apple vai reinventar o telefone. Dito e feito. Porque hoje, no seu celular, independente da marca, se é Motorola, Samsung, o que quer que seja, todos eles imitaram, entre aspas, copiaram e vieram na sequência desse primeiro iPhone. Na época, em 2007, a Time lançou que foi a invenção do ano. Muitos dizem que foi a invenção do século, porque ele mudou mais a vida das pessoas do que um carro, por exemplo. Hoje em dia quase ninguém, não conheço ninguém que não tenha celular. Alguns são mais arredios, né? Alguns são mais conservadores no uso do celular, mas todo mundo praticamente tem um celular. Em 2010 foi lançado o Instagram. Para quem não sabe, tem um brasileiro que lançou junto, né? Um paulista. Ele foi um dos criadores do Instagram. Eles lançaram, primeira noite, teve 250 mil downloads. Travou todas as plataformas. Um ano depois, eles venderam por $1 bilhão. Olha só como a coisa cresceu em pouquíssimo tempo. 2014, lançamento do TikTok, né? Não sei se os mais velhos conhecem o TikTok. TikTok é uma rede social de dancinha, né? A gente ainda vai falar sobre eles. Outra coisa, o volume de informações mudou. E aí eu fui atrás pesquisar para ver, a gente fala muito disso, o volume de informação disponível mudou. Quanto mudou? Eu achei. Até 2003, toda a quantidade de informação registrada e gerada pela humanidade era da ordem de 5 exabytes. Exabytes, você põe o 5 no caso, e 18 zeros. Tá? É o volume de informação. Bytes é informação. Né? Então, até 2003, eram 5 exabytes. Todos os livros, todas as enciclopédias, Barça, sabe? Tudo que o ser humano tinha conseguido gerar estava na ordem de 5 exabytes. De 2003 a 2010, dobrou. Dobrou o volume de informação. Em 2018, olha só como isso está crescendo assim, né? Em 2018, já, 90% de toda essa informação tinham sido gerados em 2017 e 2018. Ninguém está dizendo que todas essas informações são válidas, são verídicas, são verdadeiras, mas é o volume de informação disponível. Entende? A cada minuto, 400 horas de vídeos são carregadas no YouTube. A cada minuto. 400 horas de vídeos são carregadas no YouTube. Os Instagramers, os usuários do Instagram, eles curtem 4 bilhões de postagens todos os dias. Todos os dias. 71% dos usuários de Instagram têm menos de 30 anos. E aí a gente vê uma diferença de comportamento do ser humano. Por quê? Quem é mais velho aqui, quem tem um RG um pouquinho mais baixo, vai lembrar que quando você queria se especializar em algum tipo de curso, de profissão,
né? O que você tinha que fazer lá na década de 70, 80? Você tinha que absorver tudo que você conseguia. Porque não tinham tantos cursos disponíveis. Então você tinha que absorver o maior número de informações que você tinha disponível. Você ia, fazia cursos. Você comprava livros, que não eram tantos livros sobre aquele assunto específico que você queria. Depois dessa avalanche de informações que estão sendo disponibilizadas, os jovens de hoje sabem, os mais velhos alguns não sabem, mas os jovens de hoje sabem que ao invés de absorver tudo, você tem que filtrar. Você tem que peneirar, porque não é tudo que tem que é bom. Qualquer assunto que você for estudar, qualquer assunto que você for entrar, qualquer assunto que você quiser se aprofundar, você tem que filtrar. Você tem que peneirar para ver se aquilo é bom, é válido ou não é. Se vale a pena entrar naquele curso ou se não vale a pena entrar naquele curso. Se vale a pena você comprar aquele livro ou se não vale a pena comprar aquele livro. Por isso que hoje, esse é um dos motivos, o volume de informação disponível nas redes, é um dos motivos porque, por exemplo, e eu não vou generalizar aqui, a maioria das pessoas mais velhas, elas têm dificuldade em filtrar e estabelecer, isso aqui é verdade, isso aqui é fake news. Está na internet, então quer dizer que é verdade. Não. Quem disse que é? Não é. Por quê? Porque essas pessoas elas foram criadas num ambiente onde elas tinham que absorver o maior volume de conteúdo possível. E essa absorção de maior conteúdo possível, eles acabavam não filtrando tanto. Porque só era publicado um livro se ele realmente fosse bom, há 30, 40 anos atrás. Lógico que tem exceções, né? Mas tinha um critério muito mais assim, restritivo, mais técnico, né? Para publicar um livro. Hoje em dia você tem livro de youtuber que tem 17 anos de idade. Ele escreveu o livro. Né? Então, hoje em dia, a gente tem que filtrar as informações. Há 30, 40 anos, a pessoa, para ser bem-sucedida, ela tinha que absorver o maior volume de informações possíveis. Os jovens sabem isso. Algumas pessoas mais velhas não sabem. Por isso que a gente tem a famosa expressão, e eu peço perdão para falar aqui, é o tiozão do WhatsApp. É aquele que compartilha tudo que recebe. Absolutamente tudo. Porque se chegou no meu WhatsApp, quer dizer que é verdade. Não. Porque essa paulada de informações disponíveis que tem, a maior parte dela não foi verificada, não foi... você não sabe se é verdade aquilo. Entende? Isso é importante. Hoje a gente vê os usuários de internet. Hoje a gente tem no mundo o quê? 7,9 bi de pessoas. 7,9 bi. Usuários de internet, 4,9 que usam a internet. Olha só que absurdo. Olha como cresceu de janeiro de 2012, não sei se dá para ver ali, janeiro de 2012 até 2022. Era 2 bilhões, agora está na faixa de 5 bilhões. Usuários de redes sociais também, era na faixa de 1,4 bilhões de usuários em 2012. Hoje está praticamente todos os usuários que têm acesso à internet usam as redes sociais. Né? Então hoje a gente vê, não sei se dá para ver direito, o ser humano está assumindo uma nova postura. Para quem não está vendo, tem um monte de gente ali na fila de espera de um restaurante, está todo mundo assim. Porque antigamente a gente usava o telefone assim. Agora não, agora é assim. Né? Muita gente tem problema agora no pescoço, sabe? Né? Dor no pescoço? É por causa disso. Né? É uma nova postura que se tomou agora. E aí a gente vê uma coisa que é triste,
Mas acontece, o celular ele te aproxima dos que estão longe, mas ele acaba te distanciando dos que estão perto. Eu uso, por exemplo, as redes sociais para ter um contato mais próximo com os meus pais, que moram em São Paulo, com meu irmão, que mora na Suíça. E para mim isso é maravilhoso, é muito bom, né? De vez em quando minha sobrinha me liga, lá da Suíça, ela tem 6 anos, e aí ela me liga, e às vezes só que ela não presta atenção no fuso, né? Então às vezes eu vejo lá, ligação 3h12 da manhã. Isso é maravilhoso, ele conecta você com pessoas que estão longe, mas ele acaba te distanciando das pessoas que estão perto. Uma coisa que a gente tem que saber, e se você não sabe, você vai descobrir hoje. As redes sociais, elas foram intencionalmente projetadas para te viciar. Sabia disso? Foi planejado por psicólogos para te viciar. Quem mexe em rede social, Instagram, Facebook, hoje todas são assim, o que você tem que fazer para atualizar o feed? Puxa para baixo, né? Sabe a máquina caça-níqueis? Exatamente isso. Foi de propósito. Você puxa a máquina caça-níqueis e vê o que vai acontecer, né? Não sei se você jogou. Eu não joguei, mas eu vi na TV. Puxa a máquina caça-níqueis, deixa eu ver o que eu ganho agora. Rede social é a mesma coisa. Você puxa para baixo e aí você vai ver o que vai aparecer para mim agora. Quando você vai descendo ali, por exemplo, o feed do Instagram, sabe? Os algoritmos hoje, eles conseguem perceber até o tempo que você para numa foto. Se você parou 5 milissegundos mais numa foto, ele vai entender que aquele tipo de postagem te interessa mais. E conforme ali o carregamento infinito, ele vai te dando o que ele quer, ele vai te mostrar coisas que te interessam para que você não saia dali. Sabia disso? Se você curte, ele sabe que você gosta daquilo. Se você compartilha, ele sabe que você gosta mais daquilo. Se você está descendo, parou um pouquinho ali, ele gosta mais disso. Isso aí. Hoje existem milhares e milhares de computadores de uma Google, por exemplo, que estão ou em subterrâneos, lugares subterrâneos ou embaixo d'água, que eles trabalham sozinhos, é inteligência artificial. Eles trabalham sozinhos. E eles vão te mostrando o que você quer e o que você gosta de ver. Nas últimas eleições, tinha algumas pessoas que acabavam postando, e eu não pensei em ninguém específico aqui, pelo amor de Deus, mas muita gente postou isso. Olha, eu fiz um levantamento aqui, nos meus amigos, nas minhas redes sociais, todo mundo vai votar no candidato A. E aí no outro lado, eu fiz um levantamento aqui dos meus amigos, todo mundo vai votar no candidato B. Sabe por quê? Porque o Facebook, o Instagram, ele sabe o que você gosta de ver. Então ele vai só te mostrar pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta. As redes sociais criaram e intensificaram a polarização em todos os sentidos. Só que, na verdade, isso é estatística, só 6% das pessoas com engajamento político postam coisas. 6. Tem 94 que só olha. Você vê aquela bagunça nas redes sociais, às vezes o pessoal brigando, discutindo por causa de política, e agora vai, né? A gente vai ladeira abaixo, né? Até as eleições. Nossa, que bagunça! Só 6% que está postando. Não é todo mundo que posta sobre esse assunto. Você tem um amigo que ele gosta das mesmas coisas que você, né? Tem um amigo que, né, ele segue a maioria de pessoas como você segue. Ele tem afinidades semelhantes. Por exemplo, o Ricardo, a gente estava conversando na sexta
sobre corrida. A gente tem muitas afinidades nesse sentido. Ele gosta de muitas coisas que eu gosto. Se eu pegar a minha rede social, por mais que, vamos imaginar que a gente tivesse exatamente os mesmos amigos, né? Eu e o Ricardo. Se eu abrir aqui e ele abrir ali, ele vai ver uma coisa totalmente diferente. Porque a ferramenta, o algoritmo, a inteligência artificial está mostrando para ele o que ele quer ver e está mostrando para mim o que eu quero ver. De certa maneira, eles conhecem mais você do que você se conhece. Enquanto a gente está falando nisso, vai pensando se uma criança tem a maturidade de mexer com isso. A gente não tem direito. Então as redes sociais, elas foram projetadas para isso. As redes sociais, diferente da internet, as redes sociais, elas não são uma ferramenta. Sabe ferramenta? Eu estava conversando com os meninos essa semana e eu tentei fazer esse comparativo, mas depois eu comecei a pensar que não é bem assim. Imagina que você tem uma ferramenta, uma faca. A faca, ela pode ser usada para o bem, para cortar alimentos, né? Para fazer coisas boas. Mas alguém pode pegar a faca e usar para matar alguém. As redes sociais, elas não são uma ferramenta. Por quê? Porque ela te chama. Se você está muito tempo parado sem entrar na rede social, você vai começar a receber e-mail. Tal pessoa te marcou em tal foto. E não mostra a foto. Por quê? Porque ele quer que você entre lá. E se perca lá. Eles querem que você passe o maior tempo possível da sua vida dentro das redes sociais. E aí a gente vai ver que a tecnologia que nos conecta é também a que nos controla. Essa é a tecnologia. Então a primeira coisa que eu quero deixar hoje é cuidado com o tempo nas redes. Cuidado com o tempo. E se você, especificamente, não passa tanto tempo nas redes, preste atenção com seus filhos, netos, sobrinhos, os jovens que estão próximos a você. Cuidado com o tempo nas redes. Efésios 5, 15 e 16 diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Administre bem o tempo. Administre o seu tempo. Como você administra o tempo? Como? Por exemplo, a média hoje, não vai dar para ler aí, mas eu vou falar para vocês. A média hoje de um usuário dentro da internet, usando a internet, a média mundial é de 6 horas e 58 minutos por dia na internet. Puxa, é muito tempo, né? Só que essa é a média. O Brasil está acima da média. O Brasil, 10 horas e 19 minutos por dia na internet. O brasileiro. A média do brasileiro. A média do brasileiro. Tem gente que passa muito pouco. Você vai falar, eu não passo quase nada. Então tem gente que está passando muito mais para dar essa média. Redes sociais, a média mundial é 2 horas e 27 minutos dentro das redes sociais. O brasileiro é 3 horas e 42 minutos. A média. Então, se os mais velhos não passam tanto tempo, se eu, por exemplo, passo por volta de 1 hora e meia dentro das redes sociais por dia, significa que alguém lá em casa pode estar passando muito mais para dar essa média. 3 horas e 42 minutos por dia nas redes sociais. Como o seu filho, como o seu sobrinho, como o seu neto está lidando com as redes sociais? Como? Esse é um salmo, o Salmo 90, é um salmo que é atribuído a Moisés. E aí Moisés, em certo momento do salmo, ele diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria.
Na outra versão diz, ajuda-nos a contar os nossos dias. Senhor, me ajuda a ter sabedoria. Me ajuda a administrar melhor o meu tempo. Me ajuda a cuidar melhor da minha rotina, do meu dia a dia. Me ajuda. E a gente tem que pedir essa ajuda de Deus. Sabe uma coisa interessante? Quem paga aqui, sempre surge essa fake news de que um dia o Instagram, o Facebook vai ser cobrado, né? Não é? Eles nunca vão cobrar, gente. Eles nunca vão cobrar. Esse não é o objetivo deles. Quem paga pelo Facebook, pelo Instagram, são os anunciantes. Eu sou um, eu sei. E não é pouco. Do ano passado para cá, o Google aumentou 82% o valor para eu chegar no mesmo número de pessoas. O Instagram, o Meta hoje, aumentou 31% para eu chegar no mesmo número de pessoas. Lá na nossa empresa, não vou falar valores, mas a gente gasta mais do que um carro zero por mês. Você sabe que o carro aumentou, né? Mais do que um carro zero por mês em anúncios. São os anunciantes que pagam, eu sou entre eles, né? Eu estou entre eles. Agora, se você não paga pelo produto, o produto é você. O público é o produto. É o público que é o produto. Você já percebeu que as únicas indústrias que chamam seus consumidores de usuários são a de drogas e a de software? Agora veja, gente, eu vou chegar lá, tá? Mas eu já vou só dar um preview aqui. Eu não estou falando aqui que é para todo mundo jogar o celular no lixo. Existem maneiras da gente lidar com isso. Existem maneiras da gente administrar isso de forma sábia. Existem maneiras. Cuidado com o tempo que você está passando. Isso aqui eu vi essa semana, um cara postou, é fake, mas não sei se é fake, né? Porque pode ser verdade. Desculpa demorar para responder, é que abri o TikTok para ver um vídeo, quando percebi, estava lá por 5 dias seguidos, vendo coisas tão aleatórias que estou duvidando do meu nível de humor e da minha sanidade mental. É isso. Quando você entra naquela porcaria da rolagem infinita, aquilo não acaba. A gente vê lá em casa de vez em quando o TikTok, eu e a Sabrina. A gente entra para dar risada. É muito engraçado. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se perdendo no tempo e o que era 10 minutos vira 1 hora fácil, fácil, fácil. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Procurem entender o que Deus quer de vocês. E aí eu pergunto, quanto tempo do seu dia você dedica às redes? Quanto tempo do seu dia você se dedica a Deus? E essa é uma pergunta que eu faço direto para os adolescentes e para os jovens, e faço direto para os meus filhos lá em casa, e eu me faço direto. Deus é importante para você? Todo mundo aqui vai responder. É. Quanto tempo do seu dia você tem gasto com Ele? E quanto tempo do seu dia você tem gasto com essas coisas? Quanto tempo? Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Onde você está investindo tempo? E, gente, Dirceu, eu escuto isso direto também da molecada lá. Eu não gosto de ler. Falei, meu filho, Jesus veio numa época que não tinha TikTok. Eu não posso chegar para Jesus e falar, Jesus, você tinha que ter vindo agora para fazer um perfil de TikTok e espalhar o evangelho. Não posso. Jesus veio numa época que o que ele deixou para a gente é para ler. Agora, tem maneiras da gente usar, inclusive as redes sociais, para aprender mais de Jesus. Eu vou chegar lá. O John Piper fala assim, olha só que interessante, uma das maiores utilidades do Twitter e Instagram será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Dirceu, não tenho tempo. Não tenho tempo, não consigo ler a Bíblia, não consigo orar, a gente não consegue fazer, né, um tempo com Deus, não consigo. Todo mundo tem 24 horas por dia, todo mundo, né? Isso é igual para todo mundo. Quanto tempo você tem gasto nessas coisas? Quanto tempo você tem
perdido nessas coisas. Quanto tempo? E, gente, eu estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo, porque, como vocês sabem, eu trabalho com isso, eu pago para anunciar, então eu estou falando para vocês não entrarem. Né? Então é um negócio meio controverso, mas eu estou falando aqui o que acontece, por que acontece, e para que todo mundo entrando nas redes sociais, entrando na internet, esteja consciente, ciente dessas coisas. Você tem que estar ciente disso. A pandemia foi uma coisa assim maravilhosa em certo sentido, porque todo mundo falava que não tinha tempo para Deus, né? Entrou a pandemia, agora sim você vai poder ler a Bíblia, estudar, fazer curso online, você vai poder fazer um monte de coisa, né? Não. Muita gente lá no começo ficou em casa, trabalhou em home office, ficou mais de casa e não mudou nada. O tempo para Deus continuou 0. Segunda coisa, cuidado com os valores propagados nas redes. Os valores. As redes sociais, elas não são igreja. As redes sociais, elas não estão ali para divulgar o evangelho, a palavra de Deus. Não, é mundo. É o mundo que a gente vive, mas de maneira assim, exagerada. Então ali, vai ter muita coisa ruim. Vai ter muita coisa ruim. E na palma da mão, gente. Se antigamente, há 15, 20 anos atrás, um jovem, adolescente, para ver alguma coisa pornográfica, tinha que ir numa banca de jornal, tinha que gastar dinheiro, tinha que, né? Hoje em dia está aqui, está na mão. Se antigamente uma adolescente, uma menina, para se conformar aos padrões de beleza da sociedade, tinha que ir lá numa banca de jornal e comprar, qual revista? Marie Claire, Cláudia, sei lá, essas antigamente, né? Para ver quais eram os padrões de beleza. Hoje em dia isso passa no feed, com aquelas mulheres com filtro, né? Que ali é tudo fake, né? Você sabe, né? O nariz não é dela, é do filtro, né? E existe todo um negócio para postar, né? Então a mulher tem que levantar, porque diminui a barriga, vira assim, fazendo não sei o quê, e aí faz o biquinho, morde o lábio ou mostra a língua, né? Coisa de louco. Não vou entender isso nunca. Seus filhos, suas filhas, como estão mexendo com isso? Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o quê? Isso lá atrás, hein? O que o mundo oferece? Desejo intenso por prazer físico, desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não vem do Pai. Não vem do Pai, mas do mundo. Já seguiu aquele cara, eu tenho um Mercedes, se você quiser, assina aqui o meu curso. Ali, orgulho de nossas realizações e bens. Quem você segue? Quem os seus filhos seguem? Quem influencia você? Quais são os influencers, né? Existe uma nova profissão no mercado. Influencers. Existem influencers. E acredite se quiser, gente, eles influenciam e muito. Existem influencers hoje no Brasil que cobram na faixa de R$50 mil um post. Por quê? Porque ele sabe que se ele postar aquilo, muitos dos seus milhões de seguidores vão querer ter um igual. Quem você segue? Quem os seus filhos seguem? Existem influencers políticos também. E como vocês sabem, quem não sabe, eu não sou nem da esquerda e nem da direita. Para mim, eu vi essa semana algumas entrevistas aí que foram, né? Para mim, eu continuo sem querer votar em ninguém. Existem influencers políticos que querem te levar para um lado
dizendo sempre que o outro lado é o mal e aqui é o bem. Nós estamos do lado do bem, lá é o lado do mal. Todos nós somos maus, gente. Todo ser humano é mau. Todo ser humano está perdido por causa do pecado. Todo mundo. A igreja evangélica, a igreja verdadeiramente cristã, que não é uma que tem sido propagada por aí, a igreja verdadeiramente cristã é a igreja onde o pessoal que simpatiza com o lado da esquerda, convive e ama e se entrega pelo lado que simpatiza com o lado da direita. Mas todo mundo sabe que não é nem de direita e nem de esquerda, todo mundo é do alto. Todo mundo é de Jesus. Eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu sou de Jesus. Aliás, uma dica aqui, eu não sei, o Jader, o Claudinei, o pessoal, eu acho que a gente poderia até falar algumas semanas aí sobre evangelho e política. Influencia? Não influencia? As redes sociais hoje, elas são apenas um novo veículo para ser usado para propagação de velhos pecados. Os pecados são os mesmos. Os pecados são os mesmos, gente. Não se assustem, não imaginem que os pecados que estão sendo propagados hoje são diferentes dos pecados lá dos tempos de Jesus, de Abraão, Isaac, Jacó. Não, são os mesmos. Talvez com um pouquinho mais de alcance, né? Fuja de tudo, isso é para os jovens, e passe para os seus jovens. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Fuja. E fugir, gente, fugir, jovens, é fugir fugido. Fugir fugido. Bloqueia aquele perfil que você sabe que é tentador para você e que não te leva para mais perto de Jesus, só te afasta. Bloqueia, não veja. Fuja. Fuja, corra. O Craig Groeschel é um teólogo americano, ele diz assim: a tecnologia e as mídias sociais estão nos transformando. Para melhor ou para pior, elas transformam a maneira pela qual recebemos informação, nos relacionamos com as pessoas, nos vemos e possivelmente elas modificam até aquilo que valorizamos e cremos acerca de Deus. Hoje existe um monte de teólogo fake nas redes sociais, espalhando mensagens que estão muito longe das mensagens de Jesus, muito longe das mensagens do verdadeiro evangelho. Tem gente que dá profecia, não é profecia, né? É profetada, que a gente chama, quando é fake. O pessoal dá profetada. Ontem eu ouvi uma missionária americana que deu uma profecia para o Brasil. E o Brasil vai ser assim, 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 assado, e não sei o quê, e o Brasil vai... todo um embasamento político por trás. Gente, se isso não tiver na Bíblia, descarta. Tá, o que você falou aí, aonde que eu encontro isso na Bíblia? Que para mim é a revelação de Deus. Não tem? Minha filha, desculpa. Você achou que isso vai acontecer. Existem teólogos missionários no Brasil que já marcaram 3, 4 vezes a volta de Jesus, agendaram, né? Jesus disse que nem ele, nem os anjos sabiam, né? Mas esse sabia. Já passou as 3, 4 vezes. E sempre tem uma desculpa. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Não imitem. E aí, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês, pais de adolescentes, ou então adolescentes que estejam aqui. Acompanhem seus filhos nas redes sociais. Sigam os seus filhos. Provavelmente, até se você segue, às vezes ele já até te bloqueou, tá? Porque tem, lógico. Outro dia eu descobri que alguns dos sobrinhos meus tinham me bloqueado. Né? Mas assim, siga, acompanhe. Por que você postou isso, filho? Por que você postou isso, filha? Por que você segue esse aqui? Por que você segue aquela ali?
Sabe aquelas fotos hoje de menininha que tira uma selfie daquele jeito, com as roupas cada vez menores, fazendo o biquinho, mordendo o lábio ou mostrando a língua, sabe? E aí embaixo tem ali uns biscoitinhos. Os biscoitinhos ela está querendo chamar atenção. Ó, vem aqui. Vem aqui comer. Né? Curtir. Eles querem curtida. Já viu TikTok? Pais, vocês têm que entrar no TikTok. É chato, mas entra. Para ver o que passa lá. Na maioria, você sabe que sensualidade é o que mais traz curtida, né? A maioria das postagens do TikTok são meninas dançando, se insinuando, passando a mão no seu próprio corpo. Isso nos Estados Unidos tem um nome, é soft porn. Um pornô leve. Elas estão com roupa, mas é isso! Vocês acompanham? Vocês veem que seus filhos estão postando? Filha, você está me bloqueando aqui, eu não quero não. Se você me bloqueia, se eu não posso ver o que você posta, então não, quer dizer que você não tem condições de ter um perfil sozinha. Lógico que existem as idades, e aí dependendo da idade você vai tratar de uma maneira diferente. Mas não imitem. Peça para os seus filhos não imitarem os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês por meio de uma mudança completa da maneira de pensar, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cuidado com as comparações. Não tentem impressionar ninguém. E aqui a gente vai entrar num ponto que talvez seja o ponto mais crítico, principalmente para jovens e adolescentes. Existe uma demanda, uma necessidade de reconhecimento e de aprovação. Eles querem impressionar, eles querem curtidas. Tem um documentário no Netflix que eu vou indicar para vocês e assistam, de verdade, tá? Chama O Dilema das Redes. Assistam. São os criadores das redes dizendo como elas foram criadas e trazendo informações dessas que eu estou trazendo aqui para vocês. Assistam O Dilema das Redes. Eu acho interessantíssimo que lá no final, um dos criadores do Facebook, outro, um dos criadores da rolagem infinita do Instagram, ele fala assim, ó, meus filhos não mexem de jeito nenhum em rede social. Eu não permito. Meus filhos de 12, 13 anos não mexem de jeito nenhum. Eles que criaram isso. Porque ele falou, quando a gente criou isso, a gente não criou para criança. A gente criou para chamar adulto para consumir. O ser humano está em constante busca por aprovação e reconhecimento, os likes. A gente teve um dia desses lá em casa, uma conversa sobre essa questão de likes, né? Com os mais velhos, a gente chegou e falou, ó, gente, isso não quer dizer nada. Quantos likes você tem na sua foto? Quantas curtidas você tem na sua foto? Eu, como empresa, como eu pago para isso, isso é um ponto que eu tenho que avaliar. Mas você, meu filho, isso não indica se você é mais querido, mais amado ou não. Isso indica que o algoritmo achou a sua postagem relevante ou não. E aí ele vai engajar ou não. Só que os adolescentes, os jovens, eles não têm ainda a maturidade, na maioria das vezes, em lidar com essa questão de que, olha, tá vendo, ó, as pessoas não gostam de mim. Só que, na verdade, quando você posta alguma coisa, o Instagram, o Facebook, ele mostra aquilo para, no máximo, 2,5% dos seus seguidores. 2,5%. E o seu adolescente, ele está achando que ninguém gosta dele porque tem pouca curtida, mas não, é o algoritmo do Instagram e do Facebook que mostrou aquilo para pouca gente. E aí o que acontece? A gente tem nas redes sociais uma diferença, né? Entre quem nós realmente somos e como nós queremos ser vistos. Quem nós realmente somos? Aqui tem a pessoa real, Dirceu real. Pessoa Dirceu. Nas redes sociais, é o Dirceu virtual, é uma persona.
Normalmente, nas redes sociais, a gente não posta quem nós realmente somos, porque nós temos virtudes, mas nós temos também limitações. Todo mundo aqui tem problema, né? Amém? Ou misericórdia? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade no dia a dia. Mas nas redes sociais eu só posto as virtudes. Na vida nós temos sucessos e derrotas, mas nas redes sociais eu só posto os sucessos. Ninguém postou, fui demitido, olha só que legal, oi chefe, tira uma selfie aqui comigo. Ninguém faz isso. Nas redes sociais você só posta os sucessos, mas na vida real você tem derrotas também. Nós somos feitos, o ser humano é feito de coerências, mas também de incoerências. Nas redes sociais você só posta as coerências, você posta textão, né? E aí, na verdade, a gente quer comparar os nossos bastidores com o centro do palco das outras pessoas. Isso é uma comparação desleal, é injusto. E é isso que os adolescentes estão fazendo. Eles estão comparando os bastidores deles com o centro do palco dos influencers. Olha só as meninas, olha só o corpo dessa menina. E olha a minha pancinha. Eu nunca vou chegar a ter uma barriga sarada dessa. Ela não sabe que pode ser Photoshop, ou a menina está se matando, está tendo problema de tudo para manter aquele corpo, porque ela tem que manter aquilo. Lembra a Whitney Houston? Essa mais velha, né? Whitney Houston, adolescentes e jovens, era uma cantora muito famosa. Fez alguns filmes, inclusive. O Guarda-Costas é muito bom, com Kevin Costner. Whitney Houston, uma atriz extremamente famosa, bem-sucedida, do nada ela se mata. E o pessoal ficou maluco. E aí o que aconteceu com a Whitney Houston? Envolvida em drogas, depressão profunda. Não tinha rede social, mas já era isso que estava acontecendo. Ela estava sendo pressionada por performance, por visual, por tudo. As redes sociais assumiram o controle da autoestima e do nosso senso de identidade. Porque hoje, os adolescentes e os jovens, eles mudam a percepção da própria identidade e da autoestima em função do que as pessoas curtem ou não do que eles postam. Há uma busca desesperada pela aprovação dos outros. Desesperada. Depois do início das redes sociais, só para vocês terem uma ideia de dados, para não falar, o Dirceu está falando um monte de porcaria, nem sabe o que acontece. Depois do início das redes sociais, houve um aumento expressivo de transtornos de ansiedade e depressão entre adolescentes e pré-adolescentes. Nos Estados Unidos hoje, são internados mais de 100 mil meninas por ano por causa de automutilação. Depois das redes sociais, porque tem uma lacuna ali, uma barra ali, né? A partir de 2009, 2010, se faz essa conta antes e depois. Tá? Automutilação entre meninas aumentou 62% entre as meninas de 15 e 19 e 189% entre meninas de 10 a 14. Tem coisa pior, suicídio. Suicídio, antes das redes sociais, comparado com depois, aumentou 70% entre meninas de 15 a 19. E aumentou 151% entre meninas de 10 a 14. Suicídio. Porque elas acham que elas têm que ficar igual o filtro do Instagram. Nossos filhos passam horas e horas nas redes sociais. E lá, não se engane, eles estão sendo doutrinados, eles estão sendo catequizados. Tá? Sobre identidade, se diz aí, você pode ser o que você quiser. Isso é o que diz nas redes sociais. Você pode ser quem você quiser. Sobre liberdade, você tem que ser livre para fazer o que você quiser. Contanto que não machuque ninguém, você pode fazer o que você quiser, ser livre. É isso que é divulgado nas redes sociais. Sobre felicidade, o importante é o que te faz feliz. Não tem mais certo e errado. O que importa é o que te faz feliz. Né? E aí você lembra da Magalu, vem ser feliz. Né? Porque a ideia hoje é ser feliz. Não importa se é certo ou se é errado. Isso para adulto também.
O Itaú também, sempre com você, né? É do jeito que você quer, não é um negócio assim? Por quê? Porque ele quer te ver feliz. Vem aqui pagar taxa no meu banco. Sobre moralidade, ninguém tem o direito, é o que diz nas redes sociais, tá? Não sou eu que estou falando. Ninguém tem o direito de dizer o que é certo e o que é errado para você. É você quem deve definir isso. É isso que se diz hoje nas redes sociais. Agora, como um cristão deve lidar com isso? E aí a gente vai para a parte inspirativa. Como um cristão deve lidar com essa questão das crises de identidade e de autoestima? Primeiro, a nossa identidade e autoestima deve ser baseada no amor de Deus, não dos outros. No amor de Deus. Deus ama o nosso eu real, não o nosso eu virtual. Ele ama a minha pessoa, não a minha persona. Deus nos conhece profundamente. Ele conhece a gente por inteiro, do avesso. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele conhece as suas limitações, as suas incoerências, as suas derrotas, cada pecado. Deus vê a gente como a gente é de verdade nos bastidores. E mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele nos ama. O que você tem que ter consciência, assumir para você, e o que você tem que ensinar aos seus filhos é, Deus prova o seu amor por você quando Ele enviou o seu filho para morrer por você quando você ainda era pecador. Você não tem que se basear no reconhecimento e na aceitação de outras pessoas. Você tem que se basear no reconhecimento e na aceitação de Jesus, de Deus. Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, Deus olha para você e te vê como Jesus. Ele vê a vida perfeita de Jesus. Mas mesmo se não entregou ainda, Ele te ama, Ele te amou tanto que mandou o Filho dele para morrer por você. E aqui eu vou colocar um parênteses para os pais, que muitas vezes a gente fala assim, olha, eu não quero deixar meus filhos escravos dessa questão de reconhecimento e identidade das redes sociais, então eu vou falar para eles se basearem no meu amor por ele. Não, está errado também, porque o nosso amor é falho. A gente falha em amar. A gente tem que ensinar os nossos filhos a basearem a identidade e a autoestima deles no amor de Deus por eles, não, nem o nosso. Lógico que você pode chegar e falar, filho, eu te amo. Mas às vezes esse amor, ele pode falhar, ele pode capengar, mas o amor de Deus não falha. Tem um livro que é O Deus que Destrói Sonhos. Olha só que interessante o título do livro. O Rodrigo Bibo, que é de Joinville, ele fala assim, um coração que foi transformado pelo Evangelho só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito. E essa sentença já foi dada na cruz. A pessoa sabe, por causa de Cristo, que é amada por Deus. E esse veredito pauta toda a sua vida. É isso que tem que servir como base. É o amor de Deus por nós, não o amor dos outros. E aí você tem que chegar para os seus filhos e adolescentes e jovens e para você mesmo e perguntar, por que você posta o que posta? É por ostentação? É por autopromoção? É por vaidade? Você está postando isso por quê? É por vaidade? Você está postando sensualizando? Você quer deixar as outras meninas todas invejosas? Porque você sabe que o maior pecado do menino é olhar. E o maior pecado da menina é querer ser olhada. Você está postando por quê? Por controvérsia? E aí acho que é mais para nós mais velhos. Você está postando aquele negócio de política por quê? É para abençoar? Ou é só para gerar intriga e controvérsia? Né? Porque uma das coisas que o Facebook, o Meta descobriu é que essas intrigas dão ibope. Quanto mais intriga tem dentro da rede social, mais tempo esse cara vai ficar aqui, mais anúncio eu vou poder mostrar para ele, mais dinheiro eu vou ganhar. É isso. E aí você está postando por quê? Está ajudando o Facebook, o Instagram. Né? Se sondarmos as nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. Esse é o ser humano é assim. A gente quer sempre aplauso. O que fazer então? Então, Dirceu, eu vou jogar meu celular no lixo,
jogar tudo fora, apagar todas as redes sociais e viver como um, como é que chama? Ermitão, ou então um daqueles que moram no monge. Isso, é essa palavra que eu estava pensando. Um monge. Vou me enfiar dentro da caverna e não vou sair mais. Né? É isso? Não. Porque você está no mundo. E Deus quer que você faça diferença neste mundo, inclusive dentro das redes sociais. Não é para sair. A não ser que você tenha uma séria dificuldade em lidar com os seus impulsos e com as suas emoções, aí sai. Né? Melhor arrancar um olho do que ter ele ir para o inferno, não é isso? Mas a não ser que seja isso, quando a gente é batizado, se você, né, porque senão, quando a gente aceitasse Jesus, fosse batizado, você batizava por 5, 10 minutos a pessoa, pronto, vai para a glória. Não precisa mais viver nesse mundo. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça diferença nesse mundo. Jesus, na oração sacerdotal dele, lá em João 17, diz: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus está orando por nós aqui, tá? Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus quer isso, ele quer que a gente vá para o mundo, ele quer que a gente entre nessa loucura das redes sociais. Ele quer que a gente conviva, ele quer que a gente espalhe amor. Agora a gente tem que ter cuidados. Como usar a tecnologia para a glória de Deus? Use para o seu crescimento espiritual, por exemplo. Gente, o que tem de curso maravilhoso para fazer, ou que tem de sites sérios ou contas sérias de YouTube que você pode ouvir e aprender para o crescimento espiritual. Começou a pandemia, eu entrei e fui fazer um curso. Olha só, começou a pandemia, a Sabrina me chamou de louco, né? Começou a pandemia, a gente não sabia nem como é que era essa porcaria desse vírus, né, de Covid. Não sabia se ia matar todo mundo, se ia matar 1/3 da população. No começo era 15 dias o negócio e foi durando. E aí eu fui fazer um curso do quê? De Apocalipse, lógico. Né? Amém? Fui fazer um curso de Apocalipse. Eu entrei numa sala, o professor estava em Michigan dando aula, tinha a cara do Japão, né, da Europa inteira. Gente, que coisa maravilhosa! Dá para usar para o crescimento espiritual, use para encorajar os outros também. Ao invés de meter o pau, você é feio, olha o filtro e tal. Olha, gostei, olha só, vê aquela postagem que não tem curtida nenhuma do adolescente. Olha que foto linda. Encoraje. Use para cumprir sua missão, a gente está aqui por um motivo. A gente está aqui para espalhar o evangelho. Use para mostrar Jesus. Quem é a pessoa mais importante na sua rede social? Se alguém entrar lá, é você ou é Jesus? Lógico que você tem páginas hoje que só postam um versículo, e não é essa a ideia. Tá? Porque aí também é chato demais, ninguém vai entrar, ninguém vai ver você, né? Mas de vez em quando posta uma coisa legal. Posta uma coisa para abençoar o outro, posta alguma coisa para mostrar Jesus. Olha só, Jesus é meu Salvador. Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. Use para abençoar os outros, não para amaldiçoar. Quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Quer vocês entrem no Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok, façam para a glória de Deus. Bíblia na linguagem do amanhã. E aí, só para terminar, como criar filhos em um mundo conectado? E aqui eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte. Pais, e aqui agora é para os pais mesmo. Sabe qual é a sua maior missão como pai neste mundo? Não é deixar um pé de meia, não é deixar um imóvel, não é deixar uma, né? Eu quero que meu filho seja médico, advogado, eu quero que seja não sei o que, tal. Não é isso. A maior missão que você tem é levar os seus filhos a Jesus. É transmitir a sua fé para eles. Que cada geração conte a seus filhos sobre as tuas obras e proclame o teu poder. Esse é o maior desafio que você tem como pai e como mãe. Esse é o maior desafio. Se você não fizer isso, reveja o seu papel de pai e mãe que você está falhando. É fácil? Não é. Como me perguntam, Dirceu, você tem dificuldade com isso? Todo dia. Todo dia.
Aí tem um funil, né? Não sei se deu para ver ali o funil. Um funil ali, aqui. Aqui ele começa pequenininho e vai aumentando. O que isso quer dizer? Quando você tem crianças, a maneira de você ensinar as crianças tem que ser mais restritiva mesmo. Você tem um filho de 2, 3 anos, você não vai chegar para filho, fica à vontade aí na minha casa, faça o que você quiser, a gaveta de facas é ali, tá? Lógico que não. Quando você é criança, você vai lá, quando o seu filho é criança, você vai lá e você restringe mais. Não pode, aqui não mexe, aqui não, celular não. Essa hora não pode. Pode ir para joguinho? Pode, às vezes pode, dependendo da idade da criança. Conforme vai crescendo, a ideia, isso é o normal, isso é o que deveria ser certo, porque normalmente fazem o contrário, tá? Vou explicar depois. Quando é adolescente, você tem consciência de que você já ensinou as bases estão sólidas, você transmitiu a fé para ele. Então você confia de que Deus vai abençoar isso que você fez, e pela graça dele, pela misericórdia dele, porque a gente erra todo dia, você pode ir soltando a cordinha do seu filho e deixar, agora você pode ficar mais à vontade, eu não vou ter que ficar entrando no teu perfil, bloqueando, fazendo nada disso, então agora você já sabe. Quando é jovem, mais solto ainda. Quando é adulto, aí sim você pode ser amigo do seu filho. Porque não tem aquele negócio de ser amiguinho do filho de 4, 5 anos. Você não é amigo, você é pai. Sou amiguinho do meu filho. O que se faz é normalmente o contrário, você sabe, né? Quando a criança é pequena, imagina esse filtro ao contrário. Criança é pequena, faz o que você quiser, contanto que não me dê trabalho. Vai no restaurante, você vê todas as mesas que tem criança com iPad, tablet, alguma coisa assim, para criança, pelo menos ela me deixa em paz para eu comer. Porque dá trabalho criança pequena, né, gente? Lógico que dá. Eu tive 4. Por enquanto, nessa. E aí deixa à vontade. E aí depois, lá quando chega na adolescência, os pais estão desesperados. Por quê? Porque não tem base nenhuma. Lógico, os moleques estão fazendo o que eles querem. Aí não parem nenhum emprego depois que entra no mercado de trabalho. Tal. Por quê? Por que será? Você deixou ele fazer o que ele queria? É o contrário, gente. Pô, Dirceu, mas meu filho já está ali no amarelo. O que eu faço? Misericórdia. Ore. Peça a Deus. Não, é sério. Peça a Deus sabedoria e misericórdia. Peça a Deus. Esse versículo acho que foi falado na semana passada, né? Esse texto de Deuteronômio. O Senhor é o único Deus. Ame o Senhor com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse em casa sobre isso. Porque a gente fala de tudo, gente. A gente fala mal do Lula, do Bolsonaro, a gente fala mal do chefe, a gente fala de todo mundo. E de Jesus a gente não fala em casa? Por quê? Tem que falar de Jesus. Tem uma frase que falam que foi Francisco de Assis, né, que falou, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Para mim foi o capeta que falou isso. Como assim, se necessário use palavras? Lógico que você tem que mostrar com a tua ação, mas você tem que falar também. Tem que falar de Jesus, como ele vai saber? Senão vai virar só ética, pura e simples. Tem que falar de Jesus. Jesus morreu por você. Jesus viveu nessa terra e morreu por você. Olha só a diferença que Jesus faz na minha vida. Paul Tripp, ele fala assim, é um teólogo americano que fala muito sobre criação de pais e filhos, relacionamento marido e esposa. Ele fala, por que um Deus de perfeita sabedoria pediria a pessoas inadequadas que realizassem uma tarefa tão importante de ser pais? Não é isso que a gente se pergunta todo dia? Por quê, meu? Eu não consigo. Eu não consigo. Por que Deus faz isso? Deus chama pessoas incapazes para realizar tarefas importantes porque seu objetivo final não é o seu sucesso imediato, mas que você venha a conhecê-lo, a Deus, e amá-lo, e descansar em sua graça e viver para a sua glória. Ele não age para que a sua vida como pai ou mãe seja fácil, previsível e livre de dificuldades. Ele o chama para fazer o impossível e, em sua busca por socorro,
você encontre mais do que socorro, você encontre Deus. É uma tarefa difícil? Muito. É uma tarefa desgastante? Muito. Mas se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, que é generoso, e você vai receber essa sabedoria. A gente tem desafios muito grandes em lidar com esse mundo digital hoje em dia, como eu disse aqui. Os desafios são imensos. O mundo mudou de verdade, mas os pecados são os mesmos, gente. Os pecados não mudaram. E o Deus é o mesmo. Deus não mudou. O inimigo é o mesmo, né? Agora sim, porque existe uma outra coisa também, que é a questão da vaidade. Se você entrar no meu perfil, eu estou perfeitinho ali, não tem nada de errado, tudo certinho. Ou então, um outro tipo de vaidade também, eu nem rede social tenho. Está vendo como abençoado eu sou? E não é essa a ideia. A ideia é, estando ou não estando nas redes sociais, como você é um cristão dentro desses lugares. Como você mostra Jesus dentro desses lugares. Como você cria os seus filhos nesse ambiente. Gente, lá em casa a gente tem muita dificuldade em lidar com isso. De verdade. Tem hora que a gente chega, tá um caos aqui. Daniel, vai jogar videogame. Vai. Dá um passo. A gente tem muita dificuldade. Quanto tempo eu deixo? Quanto tempo não deixo? E pensa, gente, não existe um certo e errado nisso. O certo é 2 horas e 43 minutos e 15 segundos. Mais do que isso, você está sendo amaldiçoado. Não! Cada pessoa, cada pai, cada família, cada mãe vai ter que buscar sabedoria de Deus e peça que Ele dá para saber lidar com isso. Converse com eles frequentemente sobre isso. Filha, o que você está postando? Filho, por que você postou isso aqui? Você acha que é bom mesmo? Vai abençoar alguém? Filha, por que você postou isso aqui? Essa roupa não está curta, não? Deus sabe, Ele não me deu filha menina. Eu ia ser neurótico. Né? Que Deus nos dê graça e sabedoria. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, Isaque, Jacó. O Senhor é o Deus que criou o mundo. O Senhor é o Deus que nos redimiu. O Senhor é um Deus que nos ama tanto que enviou o seu Filho para morrer por nós. O que nós queremos te pedir é que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para lidar com esse mundo moderno, este mundo online, este mundo das redes sociais, esse mundo conectado. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria em como educar os nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens ou adultos mesmo. Que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, que o Senhor nos dê, que o Senhor nos incomode antes da gente postar ou assistir ou olhar alguma coisa que não vá trazer glória para o Senhor. Que a gente seja sal e luz, mesmo dentro das redes sociais. Que a gente faça diferença, mesmo dentro das redes sociais. Que a gente aprenda a mostrar Jesus lá dentro das redes sociais. Que a gente aprenda a demonstrar amor, espalhar o amor de Jesus em todo lugar onde a gente vá. Quer seja fisicamente, quer seja virtualmente. Abençoa os pais que estão aqui. Que nenhum pai saia daqui se sentindo pressionado ou angustiado com essas coisas, mas que saia preocupado, mas uma preocupação boa, pensando, olha, como eu posso abençoar o meu filho nesse mundo tão diferente do que eu vivi. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.